projeto, toda esta investigação, tudo isto é graças a muita gente. Eu tive a sorte de ser eu a fazer e é isso que eu tenho hoje o prazer de dar. A Miragaia e o Estegossauro de Portugal. Mas então, quais é que são sequer os estegossauros? Estamos a falar de dinossauros. Os dinossauros são os animais pré-históricos mais característicos, mais icónicos, mais facilmente reconhecíveis. Seja os grandes saurópodes de pescoço comprido, os terópodes carnívoros gigantes como o T-Rex, os terópodes pequeninos com penas que deram origem às aves, que já muita gente já está bem familiarizada com isso. Os ceratopsidas, que eram estes com cornos, abas, os pterossauros, que não são dinossauros, eram parentes de dinossauros que viviam junto dos dinossauros, mas não eram dinossauros, são répteis voadores. Ornitópodes, esses herbívoros quadrúpedes, sem armação. Os anquilossauros, são estes dinossauros coraçados quadrúpedes. Mas o que nós vamos realmente falar hoje é os irmãos destes, que são os estegossauros, que são estes animais também coraçados como os anquilossauros, mas com uma dupla fileira de placas nas costas e espinhos na ponta da cauda. Stegossauro. Stegossauro realmente é um grupo de dinossauros também, mesmo entre os dinossauros, são dos dinossauros mais icónicos e facilmente reconhecíveis, tanto como o pessoal que não conhece quase nada de dinossauros, como especialistas. É um grupo relativamente pequeno, na realidade, apesar de ser um dos grupos principais e mais reconhecidos, é relativamente pequeno, só existe qualquer coisa como 12, 13 géneros diferentes. São animais bastante raros mesmo, enquanto que de outros dinossauros, outros grupos, dezenas e dezenas e dezenas de espécies e centenas espécimes de indivíduos são conhecidos. Stegossauros, apenas algumas dezenas de cada, eles são dos animais mais raros, dos herbívoros mais raros que existem. E realmente havia uma grande variedade de diversos tamanhos. O maior deles todos é o Stegosaurus, que é este que está em várias imagens à esquerda. Eram conhecidos, por exemplo, pescoço muito curto e parece que são estúpidos, aqueles que se diz que até tinham um cérebro na anca. Tinha estas placas todas, chegavam a ter qualquer coisa como 8 metros de comprimento, mas havia outros mais pequenos, com placas mais pequenas, com mais espinhos em vez de placas, com espinhos nos ombros, e assim. Mais viveram desde o Jurássico Médio até o início do Cretácico, portanto, cerca de 20 a cerca de 180 até cerca de 120 milhões de anos, mesmo no meio do tempo dos dinossauros. Mas então, que estegossauros é que vamos falar? Vamos começando por um que estava mesmo no início da história da paleontologia, na realidade. Vamos começar por este, vamos falar agora um bocadinho de história, um bocadinho por datas. Basicamente o quarto dinossauro que foi descrito e foi dado o nome foi um estegossauro chamado Dacentrurus armatus, que é este que está aqui. Foi o quarto dinossauro depois aqui o Megalosaurus, Iguanodon e o Eleusaurus, que foram os três primeiros dinossauros que foram dados nome. O Dacentrurus foi basicamente o quarto, pelo senhor chamado Richard Owen, que está ali à direita, que foi o mesmo senhor que sequer inventou o termo dinossauro, foi o senhor que fundou o Museu de História Natural de Londres, portanto é um senhor bastante importante na paleontologia de vertebrados. E foi ele também que descreveu então este aqui, o Dacentrurus armatus, que tem estes fósseis fantásticos que podem ver no Museu de História Natural de Londres. Isto já em 1875, mesmo no início da paleontologia de dinossauros há mais de 150 anos. Este espécime é relativamente completo, mas na realidade encontrou quase só o esqueleto da parte de trás do animal. Então, por exemplo, pelo resto da Europa, como é que em Portugal? Será que eram encontrados outros stegossauros? Sim, pelo resto da Europa, Espanha, França, Alemanha e pelo resto da Inglaterra, foram encontrados vários outros stegossauros durante o século seguinte, normalmente aquilo foi no século XIX, e foram quase todos eles identificados como Dacentrurus, o tal estegossauro primeiro, quarto dinossauro da Inglaterra, inclusive aqui em Portugal. Este mapa mostra basicamente todas as ocorrências de estegossauros tipo Dacentrurus que foram encontrados em Portugal. Aqui eu destaco um que foi encontrado em 1908 em Alfeizerão, que está no Museu Geológico de Lisboa, relativamente pequenino. Outro que foi encontrado em 1942 em Pedras Muitas, em Peniche, que é um animal bastante grande, bastante completo. Outro em 1945 em Morteiras, também com uma anca lindíssima, um animal mais pequeno, mas também com uma anca lindíssima. E outro em 1947, encontrado na Atalaia, um juvenil relativamente mais pequenino. Todos estes 4 animais são relativamente completos, foram todos identificados como Dacentrurus desde que eles foram descobertos até os dias de hoje. Fazem todos parte do Jurássico Superior, mais ou menos titonianos, e, como eu disse, foram todos identificados como Dacentrurus e fazem todos parte da coleção do Museu Geológico de Lisboa, estão todos eles expostos. Por agora, eu só destaco estes 4. Isto foi as descobertas de estegossauros tipo Dacentrurus em Portugal nos meados do século, mas as coisas mudaram bastante
foi quando, como disse aqui quando no início de 1999, quando foi descoberta na aldeia de Miragaia, na Lourinhã, um outro estegossauro deste género. Logo pelo Museu de Lourinhã, eles recolheram e demorou cerca de 10 anos, 2 anos para recolherem, quase 10 anos para acabarem de prepará-lo e removê-lo da rocha. É o que está aqui no canto inferior direito. A rocha, um bloco gigantesco que eles trouxeram do campo e depois tiveram quase uma década a remover o sedimento todo até tirar os ossos. Este animal realmente era muito completo e a equipa do Museu Lourinhã imediatamente reparou que era algo especial e então, em 2009, depois de estar finalmente retirado todo da rocha e estudado, os investigadores, o meu orientador de tese, mestrado e doutoramento, o Otávio Mateus e outros, identificaram-no como uma nova de estegossauro, parente do Dacentrurus, mas diferente o suficiente para merecer o seu novo nome, género e espécie, o Miragaia longicolum. Miragaia em honra à aldeia onde foi encontrado, a aldeia Miragaia na Lourinhã, e longicolum em referência ao pescoço muitíssimo longo que ele tem. Descobriram a característica única, logo distintiva deste animal, é que tinha um pescoço com 17 vértebras, que é algo absolutamente nunca visto em estegossauros e até muitíssimo raro mesmo naqueles dinossauros de pescoço muito comprido, os saurópodes e os maiores. Nós humanos, todos nós mamíferos, temos 7 vértebras no pescoço. Até as girafas também têm 7 vértebras no pescoço. Então, a única exceção são as preguiças, que têm 6, mas de qualquer forma é muito raro haver esta variação de vértebras no pescoço. E aqui temos o Miragaia com 17, enquanto que outras espécies tinham 12, 13 vértebras no máximo. E isso, com outras características, levou os autores a identificá-lo como uma espécie nova. Hoje em dia, podem ver os ossos estão aqui no canto superior direito. Podem reparar que é quase só do esqueleto da frente do animal, o esqueleto anterior do animal. Este animal foi encontrado num corte de estrada, em que provavelmente a estrada, ao ser construída, destruiu mesmo toda a parte de trás do animal. Ele provavelmente estaria ainda mais completo. Hoje em dia podem ver originais deles, estão no museu, no Dinopark, no espaço de exposição do Museu Lourinhã no Dinopark, juntamente com uma réplica de tamanho real, em posição de vida, toda feita réplica, que está lá em exposição da Miragaia, como se acreditava que ele era. Algumas das características da Miragaia. Mas aqui houve logo um bocado de confusão, porque durante quase um século, tanto na Europa como em Portugal como em Espanha, só se descobria Dacentrurus armatus, ou pelo menos era isso que os autores diziam, todos os paleontólogos. Até que então, em 2009, foi descoberto então, o Miragaia longicolum na Lourinhã. E como alguns autores reparavam, era um bocado difícil sequer comparar os dois espécimes, porque o Miragaia longicolum só tinha basicamente o esqueleto da frente, enquanto que o Dacentrurus armatus só tinha o esqueleto de trás. Então, não havia muito termo de comparação, não havia sobreposição de ossos que fosse possível comparar. Então, a única forma mesmo de comparar, de tirar a questão, de acertar se realmente isto era ou não era duas espécies diferentes, ou se era a mesma, era se por acaso fosse descoberto um outro espécime com tanto material da frente como material de trás que desse para comparar entre os dois. Então, é isso precisamente o que nós temos com o estegossauro de Atoguia da Baleia, este que vamos falar aqui hoje, que é o G4863, é o estegossauro da Atoguia da Baleia, o estegossauro mais completo da Europa, o estegossauro dacentrurino mais completo do mundo e se não é um dos dinossauros mais completos encontrados em Portugal. Então, como é que ele estava sequer no início? No início ele não estava assim direitinho, com os ossos já todos expostos. No início, isto voltando um bocadinho atrás, onde é que veio sequer este dinossauro? A verdade é que ele terá vindo também de meados do século, terá sido descoberto por George Bizewski em 1859, num ponto a cerca de 1 km nordeste da Atoguia da Baleia, como está aqui exposto. Esteve aqui guardado no LNEG e antes nos serviços zoológicos. Desde então, esteve aqui guardado. Por azar para a ciência, ele nunca foi estudado desde então. Estava aqui por azar para a ciência, ele não foi estudado logo nessa altura, quando foi descoberto, mas para sorte minha, ficou guardado até agora. George Bizewski provavelmente não teve a oportunidade para estudá-lo. Era realmente um animal muitíssimo completo. Aqui podem ver algumas até notas com a letra dele a dizer Atoguia da Baleia, notas já de antes de 1960. O caderno de campo dele com os mapas, com os desenhos dos ossos dele em campo. George Bizewski, que, como já muitos devem aqui saber, foi muitíssimo importante tanto para a paleontologia, para a geologia, para a geocartografia em Portugal.
membro essencial dos meados do século passado, por toda a fundação do UNEG. E quando começamos o trabalho, como estava aqui esta imagem aqui da esquerda, o animal estava guardado em caixas, muito bem guardado, mas estava guardado em caixas e não sabia nada que eram os ossos que estavam dentro daquelas rochas. Mas, pelo menos, nós sabemos, como diz esta nota de 1958, algo muito interessante, que Jorge Bizevski já tinha combinado com o professor Laparrin de fazer uma segunda edição da Memória dos Dinossauros de Portugal, que era a maior publicação até à data sobre dinossauros de Portugal. Ele queria fazer uma segunda edição especificamente para incluir os ossos de dinossauro de Atoguia da Baleia. Estes ossos que ele tinha encontrado aqui e que ficaram guardados, mas que infelizmente ele não teve a oportunidade de estudar. Mas não foi ele a ter essa sorte, não foi a ciência, teve que esperar quase 50 anos, fui eu que tive então essa sorte. Portanto, aqui está novamente um bocado de imagens de como é que estava o animal, que ainda em caixas, ainda nos blocos, guardado, com a etiqueta de Ribamar, e reparamos também que alguns deles, na realidade, alguns dos ossos até eram, na realidade, ossos de um outro dinossauro que já tinha sido descoberto, o Dracopelta, que é um outro dinossauro que está no Museu Geológico de Lisboa, esta foto do canto superior direito. Podem lá vê-lo, é o espécime de referência daquela espécie. Basicamente o primeiro, agora um segundo, mas este é o primeiro desta espécie, o único, de Dracopelta Bizevski, e encontramos, por acaso, ainda mais ossos desse dinossauro que estão agora a ser estudados por dois colegas nossos, felizmente. Mais material para a ciência. Tudo isto resultado, então, da preparação que foi feita por causa do estegossauro de Atoguia da Baleia. Mostra aqui só um bocadinho do processo de preparação de um dinossauro destes, comigo com martelo pneumático, é um martelo como os martelos pneumáticos que se vê na estrada, que a ponta move-se para a frente e para trás, uma grande rácia por minuto, para remover aos poucos o sedimento à volta dos ossos. Mas é preciso então remover todos os detalhes, todos os pedaços de sedimento à volta de cada um dos ossos. É preciso colá-los, porque eles muitas vezes vêm partidos ou partem-se durante o processo. É preciso consolidá-los com cola, com solventes em cima. Também não fui só eu a fazer a preparação, vários colegas ajudaram-me com a preparação, felizmente, senão não tinha conseguido chegar lá. Também comecei aqui vários fragmentos de um osso de uma tíbia que foi preciso colar, catalogar os ossos, identificá-los, compará-los, até conseguir entender que quantidade, que partes do animal é que sequer nós temos aqui. De todos os pedacinhos. Pode haver um processo bastante. Aqui, novamente, então, o resultado deste trabalho mostra, como por exemplo, está aqui uma foto do animal em 2008. Ele em 2015, no início dos meus trabalhos da minha tese de mestrado, primeira vez a tentar mapear os ossos, pô-los mais ou menos no sítio. Em 2017 já, depois de 2 anos de preparação, já podem ver aqui as pernas, tudo isso mais ou menos em posição, e mais recentemente com um bocadinho de identificação melhor de ossos, mais um bocadinho de preparação, o animal como ele está agora, com duas voluntárias que ajudaram aqui para a escala, e podem ver aqui o animal quase todo. Então, só rapidamente àquela questão que eu tinha posto do Miragaia e da Centurus, depois de todo este trabalho para preparar, finalmente o animal está todo fora da rocha. Será que ele consegue responder a esta questão? Se Miragaia e Dacenturus são, afinal, duas espécies de géneros diferentes? Primeiro, comparando com Miragaia, claramente ele tinha todas as características possíveis, que era de comparar material possível com o Miragaia, com o holótipo Miragaia, o espécime de referência que foi encontrado na aldeia Miragaia na Lourinhã. Tal como o Miragaia da Lourinhã tinha 17 vértebras no pescoço, este tem, apesar de ser relativamente menos completo. As placas cervicais têm as mesmas formas, as mesmas características. As vértebras do pescoço têm exatamente as mesmas formas, várias cristas, processos, todas aquelas coisas que os paleontólogos olham e analisam e contabilizam para ver se há diferenças. As reentrâncias, os buracos, o número, o tamanho, quantas cristas é que há, qual é a orientação, qual é a posição, qual é a largura. Todas essas características é o que basicamente um paleontólogo, quando está a fazer comparação anatómica, vai contabilizar, e todas essas coisas ao contabilizarmos e compararmos entre estes dois era virtualmente tudo igual. Ou seja, no total, no fim, encontramos 12 características anatómicas únicas que são só partilhadas entre o Miragaia da Lourinhã e este novo espécime de Atoguia da Baleia. Claramente seriam da mesma espécie. Depois, comparando com o outro Dacenturus amatus, os ossos do pescoço, as vértebras do pescoço são diferentes, várias outras, novamente, outras características em que são, no entanto, são diferentes do outro.
As vértebras da cauda, novamente eu não podia comparar com a Miragaia, mas agora posso comparar as vértebras da cauda entre estes dois. A primeira vértebra da cauda, que é muito característica, é bastante diferente entre os dois. Os ossos da pelvis são bastante diferentes, têm várias características diferentes. Mesmo só as vértebras do fim da cauda, pequeninas, pouco distintas, têm várias características diferentes. Ou seja, no final encontramos 29 diferenças anatómicas entre o Stegosaurus da Toquia da Baleia e o Dacentrurus armatus original. O que é que isto significa? Miragaia longicon é realmente uma espécie válida, distinta de Dacentrurus armatus, com várias diferenças entre eles. Tudo isto graças a este espécime da Toquia da Baleia que está aqui atrás de mim. Ainda mais interessante, eu diria, foi uma descoberta que fizemos quase por causa de um Stegosaurus. Novamente, voltando outra vez um bocadinho bastante na história, para 1908, mais de um século atrás, nos Estados Unidos, no Wyoming, foi descoberto um estegossauro com espinhos longuíssimos. Só foi descoberto basicamente parte da cauda e da pelvis e dos espinhos. E ninguém sabia muito bem que dinossauro é que este seria. Chamar Stegosaurus longispinus, como é relativamente óbvio, por causa dos longos espinhos que ele tinha, porque na altura só se conhecia basicamente Stegosaurus no Wyoming, nos Estados Unidos. E pronto, ficou assim basicamente a classificação. Infelizmente, pouco tempo depois, em 1920, houve uma inundação no museu onde ele estava guardado e todo o material deste dinossauro foi perdido, foi todo destruído. Portanto, estas imagens que estão aqui a mostrar são literalmente todas as coisas que existem, registro deste dinossauro. É estas fotografias e estes desenhos, excepto o desenho do canto superior direito, o registro histórico que existe deste dinossauro. Como eu disse, ele tinha sido identificado como um Stegosaurus durante várias décadas, mas, no entanto, já havia questões, já havia suspeitas que ele não era um Stegosaurus, porque bastava olhar, comparar com o verdadeiro Stegosaurus, porque ele mostra aqui, comparar as vértebras da ponta da cauda desse tal animal Longispinus com o Stegosaurus, pode ver como são realmente muito diferentes. A silhueta é diferente, uma é hexagonal, outra é redonda, uns têm concavidades do lado, outros não, as reentrâncias são diferentes, o canal neural, aquele canalzinho também é bastante diferente. Todas essas coisas são bastante diferentes entre estes animais. Já suspeitava que não seria a mesma coisa. E estes da direita, basicamente, como são conhecidos todos os outros stegossauros pela Europa. Até que então descobrimos as vértebras da cauda aqui deste dinossauro. Eu relembro, é a primeira vez que descobriu vértebras da cauda de Miragaia. E pode-se ver claramente que quase que parece que é uma fotocópia uns dos outros, quase que parece que fomos tirar as fotografias dos desenhos com mais de 100 anos do Alcovassaurus longispinus e pusemos aqui no Miragaia, neste dinossauro da Toquia, aqui atrás de nós. O que é que isto significa? Isto significa que este dinossauro, que durante mais de 100 anos ninguém sabia muito bem o que era, conseguimos então agora descobrir o que era. Ele é um Miragaia também. É uma outra espécie do género Miragaia. É um parente próximo do Miragaia longicolum cá de Portugal. E chamamos então este Miragaia longispinus. Durante mais quase 100 anos foi chamado Stegosaurus, na verdade este é um Miragaia longispinus. Claramente todas as características como ele. E na realidade já devia ser suspeito isto, porque, como eu disse, a característica mais única deste é os espinhos de longas dimensões, espinhos que chegavam a ter mais de 1 metro de comprimento quando completos. E estes são alguns dos espinhos que nós encontramos cá em Portugal. Alguns do Museu da Lourinhã, que estão expostos neste momento no espaço do Museu da Lourinhã, no Dinoparque da Lourinhã. E aqui podem ver, como uma colega está aqui a demonstrar, o espinho que foi encontrado com um espécime aqui de Atoguia, com uma réplica dele como ele seria se estivesse completo. Todas estas imagens estão à mesma escala. E podem ver realmente que estes espinhos são de gigantescas dimensões. Stegosaurus, no entanto, só conseguia ter espinhos no máximo de 50 cm, muito mais estreitos. E aqui podem ver que estes animais, este género, o género Miragaia, que tanto ocorre em Portugal como na América, claramente tinha estes espinhos gigantescos. Isto significa que é a primeira vez em que uma espécie que é descoberta em Portugal e nomeada em Portugal vai dar nome a um dinossauro que foi descoberto na América. O contrário já aconteceu muitas vezes. Alossauros, Ceratossauros, Supersauros, Apatossauros, todos esses animais foram descobertos na América e depois descobertos em Portugal e vieram aqui dar um nome. Esta é a primeira vez que acontece o contrário. Um dinossauro que encontrou-se em Portugal foi dar um nome na América. Isto é só provas, se calhar parece um bocadinho esquisito, mas isto são só provas, como já muita gente deve estar familiarizada, mais provas de como, durante o Jurássico Superior, pelo menos, América do Norte e Europa ainda estavam muito juntas. Estava a começar a abrir o Oceano Atlântico Norte, mas na altura provavelmente teria até havido uma ponte temporária que dava para migrar entre eles. E assim havia realmente trocas de fauna, provavelmente trocas da América, espécies que evoluíram na América e vieram para a Europa, e espécies que evoluíram na Europa e foram para a América. Podem ver aqui já sinalizado amarelo o Miragaia, por exemplo.
primeira vez descobrimos então, a América. Os resultados desta investigação teve vários resultados. Acima de tudo, foi um artigo científico na PLOS ONE, uma revista científica de renome, com a descrição completa de todos os ossos do animal, se quiserem lá ver, tem lá fotografias, detalhes todos, que foi também bem seguida nos mídias, com uma capa de edição de domingo do Correio da Manhã, a capa do I, com alguns gráficos fantásticos. Vamos falar Antena 1, eu e o meu coautor, o professor Otávio Mateus, coautor e orientador de ambas as teses. Vamos falar Antena 1 sobre todas, e também apareceu em vários outros mídias, em vários outros países, também sobre este animal. E por acaso, ainda agora, em breve, vou falar nos 90 segundos de ciência na Antena 1, novamente sobre esta investigação. Outros resultados é que foi, por exemplo, o logo do Encontro Europeu de Investigadores de Paleontologia de 2018, que foi realizado aqui na Caparica, por colaboração de vários paleontólogos e instituições de Portugal. E já podem ver, já hoje em dia, desde os últimos meses desde que foi tudo publicado, todas as representações de Miragaia já estão já muito mais atualizadas, com espinhos de grandes dimensões, como aparece este animal mostra. Se calhar, ainda maior resultado é o boneco, o modelo, por assim dizer, de Miragaia, que existe atualmente no museu no Dinoparque da Lourinhã. Acho que está a carregar o ecrã. Existe no Dinoparque da Lourinhã, que já foi feito com colaboração, que eu ajudei para como foi a reconstrução, que já podem ver com os espinhos, as placas de grandes dimensões que este dinossauro apresenta, inclusive na ponta da cauda. Tudo isto resultados diretos da descoberta deste dinossauro de Atuguia da Baleia. E literalmente só esta semana foi anunciando que uma empresa chinesa que faz, penso que é chinesa, de bonecos, de miniaturas de dinossauros, vai estrear agora um modelo novo, este aqui, o Miragaia, Rosana de Miragaia, como eles chamam, novamente com toda a inspiração, conseguindo toda a anatomia que é dada graças a este dinossauro que é atrás. Podem mesmo até ver um desenho de reconstrução que eles fazem, como segue exatamente o material que nós temos destes animais, tanto do holótipo como do novo espécime de Miragaia. Mas, olha só, voltando aqui atrás um segundo, podem-se questionar como é que nós sabemos que ele era assim, este animal, particularmente estes espinhos de grandes dimensões que mostra aqui naquelas espinhos e placas de grandes dimensões. Realmente, se repararem, este animal, o estegossauro aqui da Toguia, não tem esses espinhos nas costas assim tão grandes. Tem um espinho de grandes dimensões da base da cauda, mas não tem o resto. Como é que nós sabemos o resto? É preciso fazer reconstrução. É basicamente isso que é preciso fazer. Porque normalmente não é só este que é o material, o animal que tem. E se forem olhar para esta imagem, esta fotografia, é bastante material. Dinossauros pelo mundo inteiro às vezes são encontrados só meia dúzia literalmente de ossos. E é dado nome de uma espécie nova assim. E aqui temos mais de 130 ossos deste animal, quase 50%. Falta ainda bastante dele. Mas como é que então completamos o resto? Fácil, por assim dizer, porque pelo menos em Portugal, na formação lourinhã, no Jurássico Superior, temos um registro já de vários outros espécimes incompletos com basicamente o resto do material que nós temos. Do holótipo, aquele primeiro Miragaia foi buscar basicamente os braços e as placas do pescoço. Eu referi que só tem a parte da frente do animal. Dos dinossauros, dos espécimes do Museu Geológico, aqueles primeiros fui buscar partes da pelvis, as mais completas, tinha parte delas, mas outras não, para poder completar. Temos dezenas e dezenas de espinhos isolados de estegossauros, claramente de Miragaia, que foram encontrados cá, tanto pelo Museu Lourinhã, como pela Sociedade de História Natural de Torres Vedras, como pelo Museu Geológico de Lisboa. Vários deles de grandes dimensões, claramente com o mesmo género de morfologia, claramente aparentados, que são claramente espinhos de Miragaia, alguns deles com esta dimensão gigantesca de mais de 1 metro de comprimento, exatamente com a mesma morfologia do espinho que eu mostrei que foi aqui encontrado neste espécime, que seriam desde a base até à ponta da cauda. E ainda mais recente, os nossos colegas da Sociedade de História Natural de Torres Vedras fizeram uma descoberta fantástica de uma splate, meio espinho, meio placa de Miragaia, achatada, que era exatamente como nós tínhamos previsto, que seria o género de placas que estariam na parte do dorso do animal. Também de gigantescas dimensões, cerca de 1,6 m de comprimento, muito achatada, mas bastante larga, enquanto que outros estegossauros têm umas placas muito largas e compridas, este tinha umas meio espinhas, meio placas no dorso, achatadas, menos delas, mas bastante largas. Este espinho fantástico foi essa equipa que encontrou.
E, por exemplo, para o crânio foram usados modelos 3D de outros estegosauros como base. E assim, com isto tudo, chegamos a este resultado que está aqui, em que podem ver o resto do material que foi criado para completar este dinossauro. Nesta foto, pelo menos ainda num estado preliminar. Esta foto já tem mais de um ano. Isto é tudo parte do projeto, o projeto Miragai Project, como eu gosto de chamar-lhe, que é o projeto realmente então do LEC com o suporte do Dinopark, por causa do projeto dos super animais dinossauros com um pingo doce, com esse dinheiro, essa bolsa que foi criada, que candidatamos e conseguimos ganhar para suportar. Pronto, só para mostrar rapidamente, para acabar, para criar estes materiais a mais que existem, foram usados principalmente 3 métodos de replicação. Escultura dos ossos, aparentemente ossos que não existem e tal, escultura de ossos, que é este que está à esquerda, moldes, foram feitos moldes, e 3D, foi fotogrametria 3D e impressão 3D. Eu posso mostrar aqui num instante, rapidamente. Podem ver o processo de modelagem de ossos. Este é um dos ossos do Miragaia que foi encontrado na Lourinhã, na aldeia Miragaia, parte do Museu de Lourinhã. Todo este processo foi feito em colaboração com o Museu de Lourinhã, em que primeiro separa-se o osso em 2 metades, com barro, e depois, com uma das metades viradas para cima, cobre-se com silicone, várias camadas de silicone, e depois deste endurecer, cobre-se com gesso, vira-se ao contrário outra vez, retira-se o barro e cobre-se a outra metade do osso. E assim fica-se com 2 moldes, 2 metades de moldes do osso, que depois pode ser retirada, como acontece aqui, como estou a mostrar aqui, do silicone a sair do osso. E a base de gesso é usada como suporte para segurar o molde de silicone, que é mole, na posição correta. Depois disto, estes moldes são preenchidos com resina e fibra de vidro, várias camadas, neste caso já de preto, para que depois de endurecidas vão ter todos os detalhes do osso e vai ser um material bastante leve, bastante duro, bastante resistente, com as formas exatas do animal. Normalmente tem que ser 2 metades, portanto, cada osso tem 2 moldes, que podem ver já a remover o resultado final já endurecido desta metade do molde de um húmero, o osso do braço superior, mais alguns outros ossos. Como podem ver, já é um material bastante duro, mas ainda com restos de fibra de vidro dos lados. Portanto, depois é preciso recortar os restos de fibra de vidro de cada uma destas metades. Depois de estar tudo isto removido, e tem que ser tudo isto feito com exaustão para tirar todos os fumos, tudo isso. Estas metades têm que ser coladas, estas metades uma à outra, vão ser coladas com betume de pedra, que vai unir as 2 metades. Depois é posto poliuretano por dentro, para preencher as réplicas. Todas as coisas ainda demoram bastante trabalho, todos os feitos, todos estes detalhes. E depois, no caso deste, por exemplo, do osso do húmero, o braço superior, posto diretamente à volta da estrutura que vai segurar o animal, é segurado tudo com fita, para depois ser unido com o betume de pedra, como eu referi, e depois como será o braço completo, com as réplicas. É um método com mais detalhe, que dá o melhor resultado dos ossos, mas também é um método mais caro e um dos que dá, na realidade, mais trabalho. E neste caso fez sentido porque tínhamos os ossos do holótipo de Miragaia, do original de Miragaia, que podíamos literalmente copiar os mesmos ossos, os mesmos braços, estavam a faltar ao espécime da guia, podemos copiar os mesmos ossos e simplesmente adicionar aqui. E já neste caso, o método, este já é pessoalmente o meu favorito, é quando não se tem uns ossos exatamente que copiar, ou tem-se que replicar de um lado ao outro, tem que se adaptar ossos, ou tem-se um osso parecido, mas não exatamente o mesmo, do tamanho diferente. O que eu fiz foi esculpir, reconstruir os ossos a partir de espuma. Espuma de polistirena, este é basicamente o mesmo material que esferovite, mas mais denso. E literalmente às vezes é só desenhar o osso a partir de outros ossos que eu tenho, se calhar é preciso espelhar os ossos. Às vezes tenho um osso, tenho que aumentá-lo de tamanho, portanto não dá exatamente para fazer um molde, não fica o mesmo resultado. Às vezes os ossos estão deformados, ossos que eu posso usar de referência estão deformados, tenho que desdeformar, por assim dizer,
mentalmente têm que tirar a maneira como eles estão deformados, e é isso que é feito. E quando assim esse método não há uma forma exata de copiar um osso para identificar, este é o melhor método de fazer os ossos por escultura. Neste caso, é um dia inteiro só para fazer grande parte da pelvis, o ilho, a pelvis deste dinossauro, tentar fazer o máximo possível em cerca de 12 horas. No vídeo podem ver que à esquerda está a metade dessa pelvis que veio com o espécime, e então estou a tentar usar essa metade como referência, a metade da esquerda como referência para fazer a metade da direita. E ao mesmo tempo, mais à direita, podem ver estão outros ossos da pelvis de outros stegossauros do Museu Geológico, que o Museu Geológico teve a amabilidade de emprestar para poder usar como referência novamente para fazer esta. Está ali um modelo 3D. O pelvis, como podem ver, pronto, todos os pedaços. Estas partes são coladas com cola branca, é tudo esculpido. E depois esta parte não acaba, não mostra aqui, mas depois está tudo esculpido, é coberto com uma pasta de papel e junta, uma pasta muitíssimo dura, branca, mas muitíssimo leve, que depois dá para pintar e fica basicamente o réplica fica inconfundível das outras. Literalmente todos os pinhos deste dinossauro pesam no total 2 kg, todos os pinhos juntos, porque este material é assim tão leve. Como podem ver aqui o resultado depois de um dia, a pelvis, o material que nós temos está à direita deste animal e à esquerda está o que foi recriado deste método. Vou rapidamente mostrar os 3Ds. Fotogrametria é um método que é cada vez mais usado em paleontologia, que é basicamente tirar fotos de todos os lados de um osso e depois um programa no computador vai montar isso, vai usar essas fotos para fazer um modelo 3D, consegue montar. O trabalho que é necessário fazer. Fotos de todos os lados do osso. Já só para isto, acho que era às 4, mas vou ligar às 4 também. Estou sem som, mas isto está com som. Vou ouvir barulho. Não sei. Barulho. Então. Tiradas centenas e centenas de fotos de um único osso, depois o programa consegue construir este modelo, que é isto que está aqui amarelo, e depois disto pode-se imprimir as impressoras 3D modernas, a qualquer lado. Com isto tudo, fica-se então com este resultado, como podem ver aqui outra foto do animal no início deste estudo, depois já está todo preparado ao centro, e já com grande parte das réplicas, as placas do pescoço foram todas feitas por 3D, porque estas de Miragaia tinha as placas, não tinha todas, mas por exemplo tinha a placa da direita, não tinha a da esquerda, que eu fazia simplesmente o programa, espelhava a placa, imprimia e já estava. E é assim deste método. Mas agora, olhando só para isto, ainda falta mais uma coisa, que se alguém olhar para esta foto, estas 3 fotos, repara uma coisa, o animal está no chão. Há qualquer coisa aqui errada, o animal não devia estar no chão, devia estar de pé. Então, vou ter que mostrar este vídeo à parte, porque o meu computador não estava a conseguir reproduzir todos os vídeos. Conseguem ver? O que é preciso então para pôr o dinossauro em posição é construir a estrutura metálica que o vai tantos vídeos que acho que o meu trabalho que foi feito com a pirra limitada em extremos. É uma estrutura metálica em aço, às medidas exatas dos ossos do dinossauro. Já podem ver aqui tanto réplicas como sério. Uns encaixes todos à medida para cada um dos ossos. Isso aqui discutir com os engenheiros. Estamos a medida de encaixar os ossos no.
todos os... Esta é a primeira vez que uma estrutura de suporte de um dinossauro é feita em Portugal para o dinossauro todo. Este é o primeiro dinossauro em Portugal exposto completo com os ossos verdadeiros. Já existem outros casos de uma cauda montada com alguns dos ossos da cauda. Existem várias réplicas montadas com uma estrutura metálica semelhante, mas são ossos de réplicas, como por exemplo o Miragaia que eu referi há bocado, o da Lourinhã. Esta é a primeira vez que ossos verdadeiros são usados, mais de metade do esqueleto, a fazer a montagem em Portugal. Isto é feito relativamente, algumas vezes noutros países, é relativamente comum em museus. É a primeira vez que isto é feito em Portugal. Depois disto tudo, tanto de... Tanto trabalho de réplicas, trabalho de pintura. Este literalmente foi filmado esta manhã e acabei de editar 1 hora antes da apresentação. Com a estrutura montada, aqui com a ajuda de vários colegas, já podem ver 2 horas condensadas em 50 segundos. Conseguimos montar o esqueleto todo, as placas e os espinhos. Tem que vir um colega, tem que vir um metalúrgico profissional mais competente nisso do que nós para fazer o resto do encaixe das placas e dos espinhos. Já temos o encaixe, já temos os espinhos quase todos. Ali a cabeça claramente a faz identificar, a cauda para a esquerda. Para como o pescoço dele é bastante completo, em que o animal está agora. Agora, o animal está completo. O que é que mais falta? Já só falta mesmo uma única coisa, neste momento. É ser exposto. Falta é ele ser exposto. Uma maqueta dele como vai estar quando tiver acabado. Podem ver já o animal com todos os ossos. Isto vai estar numa sala no Museu Geológico de Lisboa, penso que já referi. Uma sala, no fundo, dedicada a esta exposição, com uma ilustração em tamanho real dele, atrás dele, que eu também estou a trabalhar, com vários posters informativos e outro material informativo dele, como algumas peças vão estar expostas à distância. Vai estar 50% ossos a sério, 50% réplicas, forma nesta sala. A primeira experiência que podem ter, peço desculpa pela simulação de posters, só uma coisa ilustrativa, a experiência que podem ter vai ser quando estiver